Olá, meus irmãos, recebo a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Estamos aqui para fazer mais um vídeo e nesse vídeo eu quero mostrar para você três pecados que Deus odeia, que Deus detesta e que muitas vezes é menosprezado por nós. Mas antes de qualquer coisa, antes de te mostrar, eu queria te pedir: compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva, ative os sininhos de notificação para quando eu compartilhar um vídeo, você seja notificado e assim seja abençoado. E também para que o YouTube reconheça que esse vídeo é relevante, que é importante para que chegue para mais pessoas, para que mais vidas sejam abençoadas por Deus. E o nosso propósito é compartilhar a palavra do Senhor, é ajudar os nossos irmãos em Cristo na caminhada espiritual. Então, vamos lá? 3 pecados que Deus odeia. Antes de qualquer coisa, quando eu falo que tem 3 pecados que Deus odeia, não quer dizer que exista algum pecado que Deus goste ou que é mais pequeno do que o outro. Não. Existem pecados que têm mais grave, mais impacto do que outros. Isso é fato. Tem pecados que é mais graves do que outro. A questão não é tem pecadinho e pecadão, não, de maneira nenhuma. Todo pecado afasta o homem de Deus. Mas em questão de gravidade, consequência, tem pecados que têm mais impacto do que outros. O primeiro pecado que Deus odeia, que Deus detesta, é o orgulho. Irmãos, pense no pecado que Deus abomina. É o orgulho. É uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa que tem um olho altivo. A palavra do Senhor já nos diz: Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Você sabia que Satanás, o inimigo das nossas almas, foi o primeiro que cometeu esse pecado? O pecado do orgulho, o pecado da soberba? Sim, foi ele. Ele diz: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. E o que ele fez? Desceu, foi humilhado, foi jogado pelo próprio Deus de alto a baixo, porque Deus resiste aos soberbos. Sim, quem é orgulhoso, quem é soberbo, Deus resiste. Deus detesta essa prática, a prática do pecado do orgulho. A Bíblia fala de Herodes, que foi comido por bicho, porque ele não glorificou a Deus, mas ele recebeu a glória para si em Atos capítulo 12. Então Deus, ele resiste, irmãos, aos soberbos, aos orgulhosos. E o que nós devemos fazer? Nos humilhar, ser humildes de coração, como foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo pecado é o pecado da mentira. Muitos cometem hoje em dia sem se aperrear o pecado da mentira. Contem uma mentira e diz: mas foi só uma mentirinha, foi só uma brincadeira. Sim, mas esse pecado, Jesus falou em João capítulo 8, versículo 44, que quem comete o pecado da mentira é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Irmãos, se você é crente em Cristo, você de maneira nenhuma pode mentir. Não. O pecado da mentira é grave, irmãos. É interessante porque todo pecado é grave, sim, é grave. Mas o pecado da mentira, quando a pessoa vai olhar para a Bíblia, é o único que diz assim, que quem comete é filho do diabo, o pecado da mentira. Ananias e Safira, lembrem em Atos capítulo 4, se não me foge a memória, morreram por quê? Porque mentiram ao Espírito Santo. Então, o pecado da mentira, Deus odeia quem vive de mentira, quem vive contando mentiras. E às vezes até ficam se orgulhando disso, de mentira. Não cometa se você estiver cometendo esse pecado da mentira. Fale a verdade, custe o que custar. Por quê, irmão? Porque Cristo
é a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Amém? O terceiro pecado é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Aquele tipo de pessoa que semeia contenda entre os irmãos. Gente, esse pecado ele é muito grave. É quando a pessoa tem prazer em destruir outras pessoas. É quando a pessoa ela tem alegria em fazer outras pessoas se brigarem, se discutirem, ter algum tipo de contenda. Deus, ele abomina essa prática, irmãos, de alguém que semeia contenda entre os irmãos. Está em Provérbios, capítulo 6, versículo 19. E esses três tipos de pecados estão lá também nos versículos anteriores. Vai falar da língua mentirosa, do olhar altivo, que é o orgulho, e também aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Irmãos, isso é grave, é muito grave, porque além da pessoa se autodestruir, também está destruindo outras pessoas. Porque só em ela cometer essa prática, ela está se autodestruindo, porque o pecado faz isso, o pecado destrói a sua vida espiritual, mas esse pecado não só destrói a você mesmo, mas também aos que estão à sua volta. Não cometa esse pecado. Se você assistiu até aqui, é porque você tem um desejo de agradar mais a Deus. É porque você tem um desejo de ser semelhante a Jesus. E eu quero te parabenizar por isso. Quero te parabenizar por essa atitude que você tem. Se você chegou até aqui é porque você não quer cometer esses pecados. E ainda que você cometa, eu quero te dizer que o sangue de Jesus está disponível para te purificar, para nos purificar de todo o pecado. Então, que nós não venhamos cometer o orgulho, a mentira e nem também semear contendas entre os irmãos. Não. Mas nós devemos promover a paz. Porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe com alguma pessoa esse vídeo. Se não, copie somente o link desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião, o que você acha sobre isso, alguma crítica, alguma coisa. Pode comentar, fique à vontade e eu irei responder a cada um de bom grado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.